dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online, tá? A partir do portal da TEDUC, com auxílio do livro 5, certo? Dando continuidade ao capítulo 6, que fala sobre o espaço urbano brasileiro, tá ok? Então, relembrando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, foi basicamente a gênese das cidades brasileiras, tá? Então, desde o nascimento das cidades, como elas surgiram aqui no contexto do nosso país, certo? Sabemos que numa cidade, né, por exemplo, nos municípios, nós temos a área urbana e a área rural. O espaço rural a gente já estudou mais detalhadamente. E agora nós estamos estudando o espaço urbano, que é justamente onde a maioria da população brasileira está localizada. Então, nós vimos as cidades e as suas funções, onde nós percebemos que algumas cidades são destinadas para o turismo, né, que são as chamadas cidades turísticas. Nós temos as cidades relacionadas mais ao contexto industrial, certo? Que são também aquelas cidades com maior importância política e econômica para o Brasil, como, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Brasília, né? E as questões da organização dessas cidades. Sabemos que as cidades surgiram a partir do momento em que o ser humano ele deixou de ser nômade, né? Então, o que é isso, professora? Deixou de ser nômade justamente no momento em que as pessoas tiveram interesse, né? E precisaram se fixar no território, tá? Então, nesse momento, se organizaram as primeiras cidades. As pessoas já não estavam mais tanto com aquela necessidade de sair andando por diversas áreas, mas sim com o intuito de se fixar em uma região só, em uma área apenas, tá? Então, foi a partir daí que surgiram as primeiras cidades. As cidades brasileiras, por exemplo, elas estão ligadas totalmente ao processo de colonização do nosso país, tá? Sabemos que as primeiras cidades, elas têm suas origens no processo da colonização, tá? Lembrando que as primeiras organizações do nosso território foram feitas a partir das capitanias, né? As capitanias hereditárias, onde nós tínhamos as pessoas que vinham da metrópole lá da Europa para tomar conta aqui no território brasileiro. Então, foi nesse momento, a partir desse processo de colonização, que as cidades brasileiras passaram a surgir, tá certo? E, consequentemente, com o surgimento e com o avanço, o crescimento e o desenvolvimento dessas cidades, nós estudamos também o processo dos transportes, né? A importância dos transportes nesse contexto das cidades, tá? Então, nós vimos que o transporte ferroviário teve uma grande importância no momento, principalmente do escoamento da produção cafeeira. Nós vimos também a importância desde antes, né, de antigamente, até a atualidade do transporte rodoviário, né? Sabemos que a maioria das produções, inclusive o transporte de pessoas mesmo, além da de carga, é realizado em grande quantidade por meio terrestre, né? Por carretas, caminhões, ônibus, né? Então, eles têm uma grande importância no contexto das cidades dos centros urbanos brasileiros. Nós também vimos o crescimento do transporte aéreo, da importância dele para transportar não só pessoas, mas também algumas cargas. E também o transporte marítimo, né? O transporte a partir das águas, onde nós vimos a importância desse transporte fluvial, principalmente na região norte, né? Onde é muito utilizado no transporte de pessoas, como também de produtos, para o escoamento dos produtos provenientes principalmente do extrativismo vegetal, tá? Então, nós vimos todo esse contexto das cidades, tá? E a importância delas no contexto do Brasil, né? Da formação do território brasileiro. E hoje nós iremos ver também sobre as cidades brasileiras, só que sobre outro aspecto. Vamos lá. Então, aula de geografia para o 7º ano A e o 7º ano B. O assunto que a gente vai trabalhar hoje é as cidades metrópoles, tá? As metrópoles, que sabemos que são aquelas grandes cidades que existem aqui no território brasileiro, tá? Inclusive, nós iremos ver mais na frente e também a gente já vem estudando a importância de uma cidade de uma dessas metrópoles no contexto mundial, não só para o Brasil, mas em todo o mundo, tá? Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Vamos lá, pessoal.
Então, de início, eu trouxe aqui para vocês a imagem de duas metrópoles brasileiras, tá? Que são muito famosas e que a gente fala bastante. Tanto é mostrada bastante nos meios de telecomunicação, né? Muitas notícias retratam esse contexto dessas metrópoles, tanto nas questões positivas como nas questões negativas. Então, as metrópoles elas vão ter características, né? E vão ter uma maior significância nesse processo, não só das coisas positivas, mas também nós iremos ver muitos pontos negativos relacionados às metrópoles, tá? Então, na primeira imagem, está representado a cidade de São Paulo, tá? A maior metrópole brasileira. Sabemos que as metrópoles, ela tem as regiões metropolitanas, tá? Onde são cidades vizinhas que dependem da metrópole, que a gente vai ver mais na frente, tá? E na segunda imagem nós temos a metrópole do Rio de Janeiro, outra grande metrópole brasileira, e com grande importância também. Então, algumas cidades começaram a concentrar as atividades industriais e passaram a atrair mais trabalhadores, o que resultou em um crescimento urbano, que acabou por suprir as áreas rurais existentes entre diferentes municipais e criando entre diferentes municípios e criando assim uma grande área urbana que fez surgir as metrópoles, tá, gente? Então, sabemos que as cidades elas cresceram sua população e sua infraestrutura, principalmente no momento em que o campo ele foi o quê? Modernizado. Então, esse processo de saída das pessoas da área rural para a área urbana fez com que as cidades elas crescessem bastante, né, em questão populacional e infraestrutura. Então, muitas pessoas vindo para a cidade. Então, foi nesse contexto, tá, que as metrópoles surgiram, no momento em que as cidades recebiam várias pessoas, tá, e chegavam a uma dada quantidade muito alta de pessoas vivendo ali, tá? Então, isso fez surgir as chamadas metrópoles, que é uma grande área urbana, tá? Uma enorme área urbana com uma grande quantidade de população. Inclusive, nessas áreas nós iremos encontrar o maior número de quê? De serviços, né? De trabalhos destinados para essa população. Essas pessoas geralmente vão para lá em busca de emprego, porque justamente vão ser os locais, nesse momento, em que as indústrias, por exemplo, estão mais localizadas, né? Em grande quantidade, então vou precisar de mais pessoas para trabalhar. E, consequentemente, aquela cidade ela vai ter sua população muito aumentada. Podemos definir metrópoles como grandes áreas contínuas, interligadas por sistemas de transporte e fluxos de pessoas e serviços, caracterizados pela existência de uma cidade central. Quando a gente fala, por exemplo, na metrópole São Paulo, a cidade central é São Paulo, mas nós temos as cidades circunvizinhas que dependem totalmente dessa metrópole, tá? Então, todas aquelas cidades estão agrupadas no contexto da metrópole São Paulo, tá certo? Então, essas áreas estão interligadas principalmente por meio de quê? Sistemas de transporte, que é justamente o que a gente viu na aula anterior, né? Os transportes, principalmente nesse momento, como estão bem próximas, o transporte rodoviário, né? Feito através das nossas rodovias. Então, vai ter um maior fluxo de pessoas e um maior número de serviços, englobado em toda essa região metropolitana. Aqui eu trouxe para vocês um quadrinho, não tem no livro de vocês, mas achei interessante trazer para esse contexto. As regiões metropolitanas brasileiras, tá? Algumas. A primeira nós temos aí São Paulo. Então, são 39 municípios englobados na região metropolitana de São Paulo. Então, são muitos municípios, tá? Cerca de 19.683.975 habitantes. Esse dado foi de 2010, tá, gente? Então, provavelmente seria feito esse ano, como quando a gente estudou sobre os censos, né, que é feito a cada 10 anos, provavelmente seriam feitos esse ano, mas eu acho que não vai ser, deve ser no próximo ano, e esses dados vão ser atualizados. Nós temos em segunda aí Rio de Janeiro, com 19 municípios ligados à metrópole, tá? Rio de Janeiro. Mas o número de habitantes chega a 11.835.708. Já Belo Horizonte tem 34 municípios ligados a ela. Mas se a gente for observar a população, ela é menor, por exemplo, aqui a população dessa região metropolitana ela é menor do que a população da região metropolitana do Rio de Janeiro, certo?
apesar de ter 34 municípios dependentes da metrópole, tá? Então, nós temos Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Campinas e Goiânia. Aí vocês podem questionar, né? Professora, mas aí só tem capitais. Não, né? Regiões metropolitanas não são só capitais, tá? Podem ser algumas cidades que não são as capitais dos estados, mas que têm uma importância e um destaque nesse contexto, que no caso aqui dessa listagem é Campinas, por exemplo, né? Que é no estado de São Paulo, mas que também é a região metropolitana, tá? Mesmo sem ser a capital do estado. No Brasil, é possível identificar diversas áreas metropolitanas, localizadas principalmente nas regiões sudeste e sul do país, que apresentam também as maiores concentrações populacionais, tá? Entre as diferentes áreas metropolitanas brasileiras, a região metropolitana que tem São Paulo como cidade central é considerada a maior de todo o Brasil e a 11ª maior região do mundo. Como eu falei para vocês, né, a metrópole de São Paulo ela não tem destaque só no contexto brasileiro do nosso país, mas ela tem uma representatividade, né, um destaque no contexto mundial, uma importância, tá certo? Então, nós iremos ter muitas regiões metropolitanas na região sudeste e sul do país, tá? Que é justamente onde são as regiões que têm os maiores números, tá? Da concentração de habitantes populacionais. Mas quer dizer que no Nordeste não tem? Tem sim, né, gente? Recife, a nossa querida Maceió, né? É uma metrópole, onde nós temos a região metropolitana próximo a ela, inclusive a cidade de Rio Largo, onde a escola está localizada, faz parte da região metropolitana da metrópole Maceió, tá? Então, a importância muito evidente nessa questão, principalmente que nós estamos vivenciando isso, vendo, né, na nossa realidade, principalmente as pessoas que moram nas cidades circunvizinhas da metrópole, por exemplo, Maceió, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês a região metropolitana de São Paulo, certo? Então, nós temos aqui a metrópole de São Paulo, tá? Aqui em verde, mas a gente pode observar, ó, as cidades a leste, que fazem parte da região metropolitana de São Paulo, as cidades a norte, tá? Que fazem parte das regiões, da região metropolitana de São Paulo. Nós temos as cidades do sudoeste, tá? E as cidades do oeste. Sudoeste, sudoeste, é isso? E a questão do oeste. Então, todas essas cidades aqui fazem parte da região metropolitana de São Paulo. Então, elas têm uma ligação muito grande com essa cidade aqui, tá? Muitas pessoas que moram aqui vão trabalhar na metrópole de São Paulo, né? Depende de muitos serviços que estão na cidade metrópole, tá? Então, por isso, há essa toda a ligação entre esses municípios. As megalópolis e os complexos metropolitanos expandidos. Grandes áreas urbanas multipolarizadas por mais de uma área metropolitana, criando extensos aglomerados urbanos com forte integração econômica, fluxos intensos de pessoas e mercadorias e disponibilidade de redes de transportes com autoestradas, trens de rápida circulação e pontes aéreos, tá certo? Então, podemos dizer que as megalópolis é justamente isso. É a junção, vamos dizer assim, né? É a ligação entre áreas metropolitanas, tá? Vamos dizer que vamos supor, tá, gente? É um exemplo. É a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Então, se a gente conseguisse ter essa ligação, como já está acontecendo, tá? Mas ainda falta um pouco de infraestrutura, poderia acontecer o quê? A formação de uma megalópole, ou seja, a junção, né, a ligação entre duas metrópoles ou regiões metropolitanas, tá? Nós temos aqui um mapa do complexo metropolitano do Sudeste, tá? Vamos dizer, como está falando aí no mapa, uma megalópole brasileira, que é justamente Rio de Janeiro e São Paulo. Olhem só a ligação entre elas. Em inciso, nós temos as principais zonas industriais, ó, que se a gente observar,
está justamente na metrópole de São Paulo e na metrópole do Rio de Janeiro. Nós temos usinas nucleares, nós temos petroquímicas, portos importantes, inclusive o de Santos, né, gente? Nós temos a indústria aeronáutica de armamento, nós temos indústrias variadas, nós temos siderúrgicas, indústrias naval, indústria automobilística, então tudo localizado nessa região dessa megalópole, tá? Justamente nas grandes metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. Em vermelho já essas linhas são as rodovias que ligam essas regiões. Em cinza nós temos o limite, né, da megalópole hipotético, tá? Que é como se fosse uma hipótese. Essa linhazinha aqui, ó, é justamente o local da divisão dessas áreas da megalópole. E nós temos o limite estadual, tá? Que está nessa linha aqui, mais escura. As relações entre centro e periferia. Uma análise mais detalhada da zona urbana revela que é possível estabelecer certos padrões de distribuição da população de uma cidade. As áreas urbanas são marcadas pela divisão socioeconômica de seus moradores, que torna possível identificar áreas de concentração de moradores de alta renda e áreas de moradores de baixa renda. Esse fenômeno é chamado de segregação socioespacial, tá certo? Então, numa cidade, como a gente tinha estudado também a questão da periferia, né, do subúrbio, do centro, é justamente nesse contexto em que surge a segregação espacial, né, justamente dividir as classes sociais em áreas específicas da cidade, onde nós iremos ter sempre a classe mais rica, em locais mais privilegiados, onde teremos mais centros, vamos dizer, centros educacionais, centros hospitalares, todos os meios mais desenvolvidos vão estar na parcela mais, com a renda mais alta, né? E naquele contexto a gente viu que geralmente estão localizados nos centros. Nós iremos ter o subúrbio, né, que está na ligação está entre os ricos, os mais ricos e os mais pobres, tá? É justamente a classe média localizada nesse contexto. E nós teremos a periferia, que é justamente onde nós iremos ter as pessoas com as rendas mais baixas. Então, isso caracteriza bastante a questão da segregação espacial, da divisão dos espaços do urbano, das cidades, entre as classes sociais. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens que retratam bem esse contexto da segregação socioespacial. Na primeira, se vocês perceberem, nós temos um condomínio de luxo, né, de alta sociedade. Em cada andar tem uma piscina destinada àquele apartamento, naquele duplex, aquele triplex. Olhem só como é, tá? Se a gente for analisar. São várias piscinas no mesmo prédio. Não é aquele prédio que tem a piscina só na cobertura, né? Ou no térreo para todos utilizarem, mas cada morador vai ter uma piscina em sua casa. E bem próximo a ele, nós iremos ter a formação da favela. Então, olhem só a segregação espacial bem clara. A riqueza, né? Onde estão as pessoas com alto nível econômico, né? Com alta classe social. E a pobreza, né? Onde as pessoas com rendas mais baixas, que não têm tanto poder aquisitivo. Isso tudo no mesmo bairro. Outra imagem aqui retrata também bem essa segregação espacial, né? Aqui atrás nós iremos ter os prédios, tá? De luxo. E mais na frente, né? Mais próximo ao nosso olhar, nós iremos ter o quê? As favelas. Então, outro contexto dessa segregação. Na segregação socioespacial, verifica-se a tendência de concentração da população de alta renda em áreas estratégicas ou central, e de afastamento da população de baixa renda, localizadas nas áreas mais distantes, criando uma dinâmica entre as áreas centrais e as áreas periféricas. Por exemplo, se a gente vem para o contexto da nossa cidade, da nossa não, né, da cidade de Maceió, tá? Nós podemos observar que na parte mais central nós iremos ter as pessoas com classes mais elevadas. E naquelas áreas mais distantes do centro, por exemplo, nós iremos ter a periferia, tá? Por exemplo, o bairro Eustáquio Gomes, bairro não, né? O bairro Cidade Universitária, por exemplo, ele é considerado da periferia. Se você observar, se a gente observar, né? Ele está muito distante da área central da cidade, tá?
Quando há hegemonia do centro, há forte centralização de serviços na região central da cidade, o que é muito comum em cidades de pequeno e médio porte, que apresentam um sistema tradicional de comércio e de serviços. Então, quando a gente fala em hegemonia, é quando tem um poder, né? Quando tem um destaque do centro. Então, por exemplo, a nossa cidade, a cidade de Maceió, nós podemos observar que os serviços estão mais localizados nessa área central, realmente. Né? Isso, e destinados, em sua maioria, àqueles que têm uma infraestrutura mais, vamos dizer assim, mais elevada, mais adequada, né? Mais modernizada, estão direcionados principalmente para a parcela mais rica da nossa sociedade. Aí aqui eu trouxe para vocês, né, um exemplo da cidade de Maceió, onde a primeira imagem é o centro e a segunda imagem é a periferia, tá? Então, vemos a infraestrutura como é diferenciada, tá? E justamente a distância entre essa área e essa aqui. Mas não quer dizer que elas não possam estar interligadas, tá, gente? As pessoas podem sim sair da área da periferia e ir até o centro, tá? As regiões centrais passam a disponibilizar serviços e atividades do comércio mais limitados, que não atendem completamente os hábitos de consumo da população. Os deslocamentos passam a ser tanto do centro para a periferia, como da periferia para o centro, o que é muito comum em cidades de médio e grande porte, tá? Então, as atividades, por exemplo, do comércio, elas não estão apenas destinadas a uma parcela. Isso, como eu tenho falado para vocês, não quer dizer que as pessoas da periferia não possam vir para a área central para a utilização daqueles serviços. Podem sim. Existe muito, está se observando muito essa ligação entre essas regiões na atualidade. A intensificação da disponibilidade de serviços nas áreas mais periféricas, como em grandes shoppings, a população é atraída para essas áreas, deslocando-se para elas e esvaziando a região central. Isso é comum nos grandes centros urbanos e nas regiões metropolitanas, tá? Se a gente observar, vamos utilizar mais esse exemplo próximo a nós. Se a gente observar a cidade de Maceió, algumas grandes lojas, alguns grandes shoppings estão procurando as áreas mais periféricas. E isso é estratégia, tá, gente? Para o quê? Para diversificar o comércio da cidade. Não contém apenas um local, todos os meios do centro, do comércio, né? Eles querem o quê? Diversificar, ter uma maior disponibilidade de serviços para a população. Lembrando que, muitas vezes, as pessoas que vivem na periferia, elas consomem bastante, mesmo sem ter uma renda elevada, tá? Outra coisa também é que muitas empresas e indústrias estão procurando o quê? As cidades das áreas metropolitanas. Por exemplo, a cidade de Rio Largo, ela está recebendo o quê? Algumas indústrias que têm como objetivo abastecer principalmente o comércio de Maceió, mas está localizado numa cidade vizinha, mas que faz parte da região metropolitana. Toda essa ligação que a gente pode observar no contexto comercial. As redes e hierarquias urbanas no Brasil. Conforme crescem, as cidades passam a estabelecer relações econômicas, políticas, sociais e culturais entre si. Com isso, formam-se as redes urbanas, que são conjuntos de cidades interligadas por meio dos fluxos de pessoas, mercadorias e informações. As relações entre as cidades de uma rede urbana dependem do porte e da função que cada uma representa, certo? Então, quando a gente fala em hierarquia, é justamente dividir, tá? Vamos dizer assim, fazer uma listagem a partir da importância e do destaque dessas cidades no contexto do Brasil, tá certo? Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma hierarquia de importância econômica, quem ficaria em primeiro lugar? Justamente a cidade de São Paulo, né? E, consequentemente, à medida que fosse analisando, as outras cidades iriam sendo colocadas abaixo. Para compreender as redes urbanas, foi elaborado um esquema que classifica as cidades conforme a polarização que cada uma é capaz de exercer sobre a outra, certo? Então, é muito importante para a gente entender essas redes urbanas, essa ligação urbana, essa ligação entre as cidades, tá?
como foi a partir do quê? Como foi feita e como uma exerce o poder sobre a outra, tá certo? Por exemplo, a cidade de Maceió, ela tem um poder sobre a cidade de Rio Largo, tá? Se o comércio de Maceió ele fechar a porta de muitas empresas, né, de muitas lojas e tal, a população de Rio Largo vai sofrer bastante, porque a maioria trabalha lá, tá? Nas indústrias, nas lojas. Então, olha o poder da metrópole sobre as cidades que está em seu contexto metropolitano. Aí vamos lá as divisões. A primeira é a metrópoles nacionais. Como já diz o nome, né, são metrópoles que têm destaque no cenário nacional, no estado do país, né, no cenário do país. São as cidades capazes de estabelecer influência em todo o território nacional. No caso do Brasil, nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Brasília, que são metrópoles com destaque nacional. E também elas chegam a ter destaques mundiais, tá? Aqui eu trouxe para vocês a imagem dessas 3 cidades. A primeira, tá? À esquerda, nós temos a cidade de São Paulo. No centro, nós temos a cidade de Brasília. E à direita, nós temos a cidade do Rio de Janeiro, tá? São metrópoles muito importantes para o contexto nacional. Nós temos as metrópoles regionais, que são as cidades que oferecem serviços e bens de consumo mais sofisticados, como hospitais com serviços especializados, mas que possuem um raio de influência mais restrito do que os metrópoles nacionais. Por exemplo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, tá? Então, as metrópoles regionais, elas têm um maior destaque na região em que elas estão localizadas. Por exemplo, né, Porto Alegre, na região sul, tá? Belo Horizonte, na região sudeste. Então, elas vão ter destaque mais regional. Nós iremos ter um grande número de serviços especializados, mas destinados para a região. Não tem um destaque tão grande quanto as metrópoles nacionais. Aí eu trouxe 3 imagens aqui para vocês também, tá? De Belo Horizonte, a primeira imagem à esquerda, de Curitiba, no centro, e de Porto Alegre, à direita, tá? Nós podemos ver que são cidades bastante desenvolvidas, né? Muitos prédios, no contexto de edifícios, né? De serviços muito grandes, tá? Nós temos os centros regionais, que são cidades cuja área de influência dificilmente ultrapassa os limites estaduais e que também sofrem polarização de outro centro urbano. Oferecem bens e serviços que se assemelham aos das metrópoles regionais, tá? Então, os centros são áreas de influência que não ultrapassam os seus limites estaduais, tá? Por exemplo, vamos ter um estado em que a sua influência ela não vai ter tanta influência no contexto regional, ela só vai ter influência mesmo no seu contexto estadual, tá? Só do estado. Elas se assemelham às metrópoles regionais, mas não são como as metrópoles, são centros, tá? As cidades locais são cidades de porte médio e pequeno, que possuem áreas de influências menores, compostas por pequenas cidades e vilas. Os serviços oferecidos são mais simples e os bens de consumo básicos, tá? Então, podemos ver que nas cidades locais nós iremos ter uma parcela da sociedade, né? Uma população mais o quê? Não tão rica como os das grandes metrópoles, né? Nós iremos ter os serviços mais deficitários, não tão modernizados, tá? Aqui eu trouxe para vocês um mapa mostrando justamente essa questão das metrópoles nacionais, das metrópoles regionais, né, as regiões de influência dessas áreas, tá? Então, nós podemos ver aí, de acordo com a legenda, as grandes metrópoles nacionais, tá? Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso tudo tem no livro de vocês, tá? Esse mapa tem lá também. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos também as metrópoles nacionais, tá? Nós temos as metrópoles, a capital regional B, capital regional C, os centros subregional e os centros de zonas, tá? Então, vocês podem ver que estão todos interligados. Então, aqui na outra legenda, nós temos as regiões de influência. No caso aqui em verde, nós temos a região de influência de Manaus, em vermelho a de Belém, tá? A de São Paulo está aqui em verde, ó. Se a gente observa, ela tem uma grande influência em outros estados, como eu tinha falado para vocês, nos outros estados brasileiros,
Rio de Janeiro e Brasília também da mesma forma. Tá? Então, existe uma ligação entre essas metrópoles. As cidades espontâneas e as cidades planejadas. Como já diz o nome, né? Espontâneas, planejadas. Espontâneas aquelas que acontecem espontaneamente e as planejadas que existe o planejamento prévio. Mas vamos lá. As cidades espontâneas são aquelas que surgiram e foram crescendo ao longo do tempo, sem que houvesse planejamento prévio. O crescimento desse tipo de cidade ocorre de forma imprevista. Nós temos também as cidades planejadas, são aquelas que foram construídas a partir de projetos elaborados por pessoas especializadas, como arquitetos e engenheiros, com o objetivo de minimizar os problemas e atender da melhor maneira as demandas da urbanização, tá? Então, as maiorias das cidades brasileiras, elas são espontâneas, tá? Não teve uma organização prévia para que ela surgisse, ela foi surgindo espontaneamente. Por isso a gente vê muitas cidades, né, com uma infraestrutura muito inadequada, né, ruas mais estreitas, casas em locais impróprios, justamente porque nós não tivemos esse planejamento. Um exemplo de cidade planejada, vamos dizer assim, de uma área planejada é Brasília, tá? Brasília, ela foi planejada para ser a capital brasileira. Então, consequentemente, os serviços, né, os prédios, a infraestrutura, tudo foram planejados anteriormente para aquele local. Então, trouxe também aqui duas imagens para vocês observarem claramente, onde a primeira nós temos uma cidade que ela foi espontânea, tá? Então, nós temos um grande número de residências, de habitações irregulares, e ao fundo nós temos os prédios, tá? Então, surgiu espontaneamente. E a segunda imagem nós temos de Brasília, que surgiu a partir do planejamento, né? Da necessidade de se construir uma área específica para ser a capital do país Brasil, onde estão diversos serviços, os grandes centros da organização política e econômica brasileira. O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. O Estatuto da Cidade é uma lei que regulamenta a política urbana na Constituição Federal. Esse estatuto estabeleceu as principais diretrizes que devem ser aplicadas nas cidades brasileiras, tais como a organização das relações entre campo e cidade e a regularização dos terrenos e imóveis, tá? Então, o Estatuto da Cidade é uma lei federal, tá? Então, a lei constituída para o Brasil, onde ele estabelece as políticas destinadas às cidades brasileiras, né? Como ela vai se organizar entre o campo e a área mais central. E o plano diretor, ele é obrigatório para cidades que possuem mais de 20 mil habitantes, que integram áreas de interesse turístico ou que estejam em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Define normas para a ocupação e uso do solo, tá? Então, as cidades é que vão criar esse plano diretor, já não é mais algo federal. Tá certo, gente? Então, elas justamente procuram também a organização da utilização do espaço dessas cidades. As questões ambientais do espaço urbano. Sabemos que, né, o espaço urbano, infelizmente, ele é um grande gerador de problemas ambientais. Vamos lá. A vida urbana transforma de maneira significativa o espaço geográfico, alterando, impactando o ambiente, muitas vezes de forma mais intensa do que no modo de vida rural. Isso porque o espaço urbano abriga maior número de pessoas que desenvolvem diversas atividades em seu cotidiano. Já no espaço rural, a relação de dependência entre as pessoas e o meio ambiente é mais direta. Então, nesse contexto, podemos observar que no espaço rural é aquele espaço que vai ter menos impactos ambientais de grande escala, tá? No espaço urbano é justamente onde nós iremos ter um maior número de pessoas e, infelizmente, esse maior número de pessoas, de indústrias, vai, consequentemente, gerar um grande número de impactos ambientais negativos no contexto não só do país, mas que pode chegar no contexto mundial. Diferentes tipos de impactos causados no ambiente em decorrência do modo de vida urbana. Então, nós temos impactos por atividades de ocupação, que é justamente a partir do momento de ocupar áreas irregulares, né? Temos uma grande área de reserva ainda no meio urbano,
ainda temos uma área de reserva, mas ela vai ser retirada para ali ser ocupado pelas pessoas, né? Pela rede urbana, né? Por exemplo, a construção de uma rodovia, de uma via, então vai ser retirado o que ainda existe de algo natural, tá? Daquela região. Nós temos atividades, impactos por atividade imobiliária, que é justamente pela construção de casas, residências e prédios, né? Onde toda aquela área ali que existia natural também vai ser prejudicada. Nós temos os impactos por atividade de consumo e impactos por atividade de produção. Essas duas estão interligadas. De consumo, podemos dizer que é mais o comércio. E o de produtos de produção é justamente as indústrias. Então, esses dois contextos, eles vão gerar grandes impactos também. E os lazeres, né? As atividades de lazer, os finais de semana, na semana mesmo, né? As festas geram por exemplo, grande número de lixos, né? Então, também é um grande impacto realizado no contexto urbano. A poluição e a qualidade do ar nos centros urbanos. A poluição atmosférica acontece quando há acúmulo de substâncias químicas tóxicas nas camadas superiores da superfície terrestre. Entre os principais gases tóxicos emitidos na atmosfera, decorrente do fenômeno da urbanização, estão o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, tá? Então, a maioria desses gases, eles são principalmente emitidos pelos carros, pelas indústrias, né? Pelas chaminés das indústrias. Então, eles são lançados no meio ambiente e, consequentemente, iremos ter uma qualidade de ar péssima nesses centros. Inclusive, teve momentos em que São Paulo, as pessoas, tipo, quando saíam na rua, tinha aquela nuvem de fumaça, né? Aquilo tudo ali era a questão da poluição do ar, tá? Muitos gases negativos no ar. Então, nessas grandes metrópoles, nós iremos ter esse grande problema. As medidas a serem adotadas para a diminuição dos impactos da poluição atmosférica decorrente do processo de intensa urbanização brasileira devem consistir em uma ação coletiva que envolve a população em geral, o poder público e as iniciativas empresariais. Então, para haver essa redução dessa poluição, é necessário que esses 3 pontos da população brasileira se unam e tentem minimizar esses danos, tá? O poder público, tá? Político, as pessoas em si, a população ter a consciência, né, da sua interferência negativa no meio ambiente e as indústrias, as empresas, né, com o intuito, com o objetivo de diminuir a sua poluição através da sua produção. Isso é muito importante para a gente manter, né, ainda uma melhor qualidade de vida nos centros urbanos. Então, pessoal, nossa aula, neste momento da videoaula, termina por aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido, mas se não compreenderam, no momento ao vivo, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse contexto, tá certo? Então, eu aguardo vocês para a segunda aula pelo aplicativo Zoom. Ótima aula!